C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Vou explicar brevemente un pouco cal foi a historia destas edicións. No caso de Mario Regueira, estivo ligado, digamos, a este proxecto de Emilio Morreo desde antes de nacer, porque xa nos somos amigos, xa lo comentei varias veces, monto un editor e tal. E nada, e foi unha persoa que ademais axudou enormemente na xénese do proxecto, porque tamén me presentou xente que estaba no mundo editorial, que traballaba nese ámbito e que me deron dicas moi inspiradoras. O libro de Outono aquí, que son como unha especie de historias coming of age, como de maduración, pero de maduración non exactamente do tránsito da vida adulta desde a adolescencia, sino do tránsito da vida adulta desde a vida adulta xoven. E, bueno, tiña como elementos moi interesantes para mí, no sentido de ser un relato contemporáneo, urbano, diálogo con outras culturas, moito sobre a nosa identidade, tanto individual como colectivamente. E no caso de Tallán, pois foi unha caso, porque non só é o libro que me funcionou mellor de todos os que editei, como que ademais tivo unha proxección espectacular. É un libro que se presentou no Brasil, se presentou en Portugal, que tivo aquí un percorrido bastante longo, que prodou moito interese, sendo un libro, eso, ao final, que está escrito en portugués do Brasil. E, bueno, quer dizer, tamén entendía que a autora era descoñecida, non te supera que non. Que Tallán é unha persoa que é prácticamente embaixadora da cultura galega do Brasil. De feito, agora perfectamente foi acoller o cargo de secretaria da Asociación de Estudos Galegos e tal, como unha persoa que ten unha vinculación con a cultura galega moi importante e moito interesante, ademais, porque non é unha persoa que teña ascendencia galega. E, bueno, está en público, da igual. Aquí está Abraham Pérez, que foi o último autor que editei, que fixo, bueno, era unha das líneas que eu quería traballar moi na editora, que era o de facer editar literatura deportiva, pero desde unha perspectiva social. E creo que o libro de Abraham funciona en certa medida porque, a pesar de falar do Lugo, a pesar de falar da súa historia persoal relacionada co Lugo, pois vai deixando lazos que outras persoas que non somos de Lugo podemos recoller, que nos podemos sentir identificadas e que podemos realmente chegar a entender moitas das cousas que hai. E creo que esta é unha historia bonita de amor cun equipo local e creo que é un libro moi interesante que tamén se lê nunha pantalla. O que diría de Outono aquí é un pouco estas cuestións. Encantame a portada, probablemente a mellor portada que me fixeron en toda a miña vida. Ben, é un libro, eu sempre falo un pouco, resumo dicindo que é un libro sobre a familia, un libro que trata principalmente das cuestións familiares, sobre a familia vista pois desde esta perspectiva de comezos do século XXI, na que aparecen outros elementos os que ao mellor non se contaba desde unha perspectiva máis tradicional, e realmente a historia de dous irmáns que despois de moitos anos en verse, eles están enfadados un co outro, cada un pensa que por unha cousa diferente, o que tamén é moi indicativo da falla de comunicación, veñen a atoparse porque un deles ten unha enfermidade terminal, chama polo outro. E aí comezan a intentar poñer en común a súa historia. E aí aparecen, todo o pasado doloroso que cargamos ás veces, que forma parte do noso legado familiar, que digamos ou non, e tamén as formas de encarar esa cousa que transformamos, sobre todo nos últimos 50 anos,
que é o concepto de familia. O concepto de familia, e eu vivo nunha familia que non encaixa en todos eses parámetros tradicionais, pois é algo que transformamos profundamente no que entran outro tipo de realidades e outro tipo de afectos tamén, non? A familia tamén dos amigos, a familia das complicidades, a familia que xa non é esa institución heteropatriarcal que de alguma maneira xa nos daba todo como absolutamente inventado, non? Senón como unha cousa completamente nova. Ben, últimamente estive falando moito en distintos sitios sobre literatura, sobre a relación de literatura coa realidade, coa nosa propia biografía, e unha cousa que eu digo moitas veces é que hai moitísimos elementos biográficos nos meus libros, moitísimos, non? Pero non se pode construir a miña biografía a través dos meus libros. Eu sempre conto a mesma historia. Na miña primeira novela hai un personaxe que conta como perde a virxindade coa prima da aldea, e iso foi un escándalo na miña familia. Estiveron interrogando durante meses a ver que pasara, e era como que non pasou na novela. É dicir, hai cousas que realmente se poden identificar das nosas vivencias biográficas no que escribimos, pero non escribimos biografías, non? Para iso escribimos outras cousas, ou non as escribimos. Para iso están os diarios, están os blogs, están os libros confesionais, bueno, non sei, todo este tipo de xéneros que non son a novela de ficción, non? Pero sí que é certo que hai moitos elementos da miña vida metidos na miña narrativa. E, bueno, gustame moito que esta novela reeditase agora Ánxelo Pineda para este proxecto, porque Ánxelo Pineda, de alguma maneira, sae tamén nesta novela. E non só sae a través, seguramente, de moitas conversas, de moitas influencias, de moitas cuestións indirectas que están na nosa relación, senón tamén a través de algunhas anécdotas que ten contado. Hai un momento no que un dos personaxes fala do seu traballo, e eso é directamente un traballo que ti tiveches, non sei se limpando nos supermercados, non sei se o recordas, hai moitísimos anos disso, e de alguma maneira é como, bueno, pechar o círculo para min tamén, non? Que esa persoa que de alguma maneira está no libro agora sexa o editor do libro. E creo que é interesante tamén este proxecto, como proxecto pequeno, como proxecto de base tamén, de base, no sentido no que permite moitas outras conexións, non? Eu, seguramente, se estes tres autores, estas tres autoras que estamos hoxe aquí publicásemos, a mellor, con Xerais ou con Galaxia os nosos libros, non teríamos a mellor a oportunidade de coñecernos que tivemos, non? Publicando con Benino Morreo. Eu realmente alegrome moito de ter dado co libro de Abraham, e tamén alegrome moito de ter coñecido a Tallán, non? É unha cousa moi fermosa estar nun congreso en Varsovia que se achega unha persoa que xa te coñece, está moi ben, non? Porque publicaste xuntos, se fala desde o Ánxelo, e está realmente, creo que é o máis importante, creo que é o máis prezado que teñen este tipo de proxectos, e por iso tamén hai que apoiarlos, non? É dicir, que permiten non só se basean en redes que xa existen, senón que permiten a ampliación futura desas redes, todas esas colaboracións e todas esas complicidades como as que, sen dúvida, temos as persoas que estamos hoxe aquí. Vou começar alinhando um pouco as expectativas, vou falar em português na variante brasileira, porque eu sou muito tímida, sempre falo que assim me economiza um pouco de energia, e diferente do Mário, que já é um autor consolidado, que me fala melhor em público, eu ainda estou engatinhando e às vezes vou precisar de alguma orientação. E também sou muito grata porque é como deixar um pouquinho de mim do Brasil aqui na Galícia, porque eu achava um pouco injusto eu ir para o Brasil todas as vezes com essa morrinha, como vocês dizem, né? Com essa Galícia que eu levo para todas as partes. Eu acho que eu não me considero embaixadora, mas eu estou tanto na Galícia, a Galícia está tanto em mim que eu já não consigo mais ocupar outros espaços sem que a Galícia esteja ali de alguma forma ecoando, né, seja no meu trabalho na universidade, como escritora, ou mesmo como professora de secundária, que agora também tem aulas de galego, né? Primeira vez que o Instituto Público no Rio de Janeiro tem aulas de galego, por exemplo. E eu acho que faz um pouco essa conexão pessoal, né?
E aí, falando um pouquinho do livro, né, já pensando nessa ideia desses recortes entre o Brasil e a Galícia, esse livro fala muito, e aí pegando também do que você trouxe da experiência biográfica dentro da literatura, esse livro já nasce como um relato autoficcional, né, da minha primeira experiência nos cursos de verão de galego para estrangeiros. Então é um livro que fala de 2 amantes brasileiros que vão para Santiago, e o livro, o título, né, já fala dessa nossa concha de retalhos, porque a cidade de Santiago é palco para muitos estrangeiros, né? Muitos estrangeiros vivem histórias ali, se conectam com essa cidade, se sentem parte dessa cidade. No curso mesmo que eu e a Isabela atendemos, alguns estrangeiros nunca mais voltaram. Temos uma amiga russa que veio fazer o curso 10 anos atrás e nunca mais voltou. Então essa ideia de que é uma cidade em que a gente costura e é costurado ao mesmo tempo, essa ideia do tecer, né, do contar histórias. E é um livro que fala desses 2 amantes brasileiros que testam o tempo inteiro o que é o amor romântico, esses contratos monogâmicos, quais são as vantagens e desvantagens e quem ganha nesse grande discurso, nessa narrativa. Então é um livro que parece de alguma forma bastante tradicional, porque ele é vendido como uma novela de amor, mas o único amor presente nessa novela é realmente o amor à cidade de Santiago. Então, me lembra também um pouco uma novela da Maria Lá, do Berlim, que faz esse caminhar, esse percorrido pela cidade, e essa intenção tem muitos nomes de ruas, de lugares onde essas situações, né, se passam. E é um livro que para mim é muito caro, né, no sentido de ter muito carinho mesmo, porque é um pouco também das minhas vivências ali pela cidade e do que a cidade significa para mim, esses lugares de afeto. E é um livro que faz referência a essa tradição do Brasil de darmos, né, quando alguém casa, uma colcha de retalhos, né, e geralmente tecida pelas avós, pelas mães, então tem um símbolo ali feminista muito importante para mim também, e que a gente fez essa pequena modificação, essa brincadeira que nem todo mundo entende, acham que é erro, de colcha e concha, né, concha como esse grande símbolo de Santiago. É um livro que fala muito de memória, quase uma metalinguagem. É realmente um livro produzido por alguém que ama literatura e fez filologia e está ali imbrincada nessas histórias que também nos narram, né? E que faz referência, e a gente até comentou porque eu não tinha me dado conta de 2 coisas até fazer essa viagem. A primeira é que o livro foi escrito há quase 10 anos, então ele foi publicado há 2, mas ele é um livro bastante antigo para mim. E que ele nunca tinha sido publicado, né, apresentado em Portugal, como a gente conseguiu fazer nesse segundo, como fala, né, turnê literário, né, que tivemos a passagem por Braga e por Porto. E me deu muita pena a gente nunca ter pensado em Portugal, né, ainda que eu, como brasileira, né, tenha sempre esse grande obstáculo, mas porque é um livro que nasce, né, em homenagem, inspirado nas cartas de amor de uma freira portuguesa. Então é um livro que tem a sua intenção de ser epistolar, mas sempre jogando com a categoria de um destinatário ausente. E por isso o leitor ele é muito importante, porque sem o leitor não existe esse diálogo. Então é um livro que brinca com o próprio jogo da literatura, né? Que o leitor também faz, o leitor também está implicado, o leitor tem alguma responsabilidade com essas histórias que ele lê. Porque no final nós somos produtos das histórias que consumimos, né? Sejam elas as empíricas, pessoais, quanto essas narrativas que nós lemos. Hay ejemplares tanto de Mucha Concha de Retalhos, Futuro Aquí y de Saxo Seda. Para Sapenteu, escuta cá. Para Sapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu bicou no barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, o Pardo, Martini, para o Delfim. Vi. Para Sapenteu, escuta cá. Para Sapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu bicou no barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, o Pardo, Martini, para o Delfim. Vi. Para Sapenteu, escuta lá. Para Sapenteu, escuta aqui. Quando o Bacu bicou no barco, tinha Pinha, Campozinho, Celso, Zé, Pardo, Martini, para o Delfim. Vi. Agora
Caetano e Gil vão levar o Brasil da Idade Média para a segunda Revolução Industrial. Dois que antes da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura. Barqueiro meu,